pessoal, vamos lá, vamos resolver essa treliça, né? Vamos encontrar o esforço na barra FGI. Então, como eu disse, pelo método de Ritter, eu consigo facilmente encontrar o esforço nessa barra fazendo apenas um corte, né? Tenho que cortar a estrutura toda, tenho que dividir ela em duas partes. Então, a gente passou o corte aqui na aula anterior, né? Então, ficou dessa forma. O lado esquerdo ficou dessa forma e o lado direito dessa forma. E aí, como eu disse a vocês, se eu olhar a estrutura pelo lado direito, eu não preciso, né, calcular essas reações de apoio, HA, HB e VB. Então, como é que funciona isso? Então, como eu disse para vocês, tenho aqui três incógnitas, FGI, FGJ e HJ. Tenho as três equações de equilíbrio. Somatório de força em X, somatório de força em Y e somatório de momento em qualquer ponto é igual a zero. Então, vamos resolver esse lado direito aqui, né? Que é mais fácil, não precisa das reações de apoio. Então, vamos lá. Só tenho forças verticais, tenho FGI na horizontal e GJ na horizontal. Bom, eu vou começar com a somatória de momentos, né? Qual é o ponto que eu vou escolher para fazer uma somatória de momentos? Pessoal, tenho três incógnitas, não tenho? FGI, FGJ e HJ. O GJ e o HJ, eles saem do ponto J. Ou seja, se eu fizer equilíbrio aqui, se eu fizer somatória de momentos aqui no ponto J, né, eles não têm distância do ponto J. Então, eles não vão fazer um giro no ponto J, eles não vão causar momento. Então, tanto o GJ quanto o HJ vão ser multiplicados por zero, porque eles não têm distância, e aí vai sobrar só o GI, que é a barra que a gente quer. Então, basta eu fazer uma somatória de momento no ponto J, é igual a zero. Então, tá aqui o ponto J. Quem que vai participar da brincadeira? Todas essas forças, né, tirando o FGJ, porque eles estão o GJ e o HJ, que eles estão no ponto J, né? Então, vamos lá. Então, ó, tem um ponto J aqui, tem uma força de 10 girando ele, ó, no horário. Então, a gente tem que adotar aqui alguma convenção. Eu adoto que o horário é negativo. Então, 10 vezes a distância até o ponto J é 6. Então, menos 10 vezes 6. Beleza? Da mesma forma, o 5 gira o J no horário. Então, menos 5 vezes, a distância agora é 4. E, por fim, o 20 aqui, ó. 20 vezes 2. Beleza? Então, esses três já foram. Aí, quem sobra? GJ vezes 0, HJ vezes 0. E aí tem o GI. Então, GI, a distância de 1,5, né? Aqui, ó, na vertical, né? Se a força está na horizontal, eu pego a distância na vertical. Se a força está na vertical, eu pego a distância na horizontal. Sempre perpendicular, ok? Então, vamos lá. GI, ó, tá girando a estrutura assim, tá no anti-horário. Então, FGI mais, né? FGI, vezes 1,5. E isso tudo tem que ser igual a zero. Beleza? Então, vamos ficar com 1,5 FGI é igual. Esse pessoal aqui, tudo está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, vamos lá. 10 vezes 6, mais 5 vezes 4, mais 20 vezes 2. Estava negativo, passo para lá, positivo, 120. E aí a gente descobre que o FGI é igual a 120 sobre 1,5, que é a mesma coisa que 80 quilonewtons. Então, ó, como eu fiz que a força aqui, ó, ela estava saindo, o esforço estava saindo, eu estava dizendo que o esforço era de tração, né? Saindo do ponto. Se deu positivo, significa que eu adotei corretamente. Se eu tivesse adotado que ele fosse entrando aqui no nó, que seria de compressão, provavelmente esse valor aqui daria negativo, ok? E aí, se deu negativo, significa que você adotou errado. Então, você vai corrigir, botar positivo e vai mudar o sinal aqui. Então vou dar outra dica para vocês. Eu sempre adoto nos meus pontos, toda vez que eu corto, eu adoto que ele está saindo. Aí, se der positivo, beleza, é de tração. Se der negativo, é de compressão. Eu nem altero aqui nem nada.
Só coloco lá que ele é negativo e ele é de compressão. Beleza? Então, FGI, ó, que a gente queria, com 3 linhas aqui de conta, já resolveria o problema. Enquanto pelo método dos nós, como eu disse, eu ia ter que fazer equilíbrio em O, M, N, K, L, J, e etc. Ia demorar uma eternidade. Beleza? Então, o método de Ritter vem aí para ajudar a gente. Ok? Então, se eu tenho GI... o FGJ, pessoal, ele está uma carga inclinada, né? Vou ter que decompor ele numa parcela em Y e uma parcela em X. Então, pelo que eu estou vendo aqui, ó, a única incógnita que tem parcela em Y é o FGJ. Então, bastaria eu fazer uma somatória de forças em Y igual a 0, que eu acharia o FGJ. Por exemplo, somatória igual a 0. 20 para baixo, 5 para baixo, 10 para baixo. Então, menos 20, menos 5, menos 10. E o FGJ, a parcela em Y está para cima. Né? Como que eu faço essa decomposição da inclinada para vertical e para horizontal? Tem um vídeo explicando aí com carga inclinada, tá? Aqui eu vou passar mais rápido. Mas a dica que eu dou, se eu tenho a distância aqui, ó, eu tenho um triângulozinho aqui, não tem? Entendeu? Um triângulozinho aqui, ó. Ele vale 2 em X, vale 1,5 em Y e tem a inclinada dele. Então, se eu souber essa hipotenusa desse triângulo, eu consigo decompor bem facilmente, sem nem tratar com os ângulos. Então, eu observo que esse triângulo, ó, ele tem 1,5 por 2. Ele é aquele famoso triângulo 3, 4, 5. Né? Se eu fizer Pitágoras de 1,5 com 2, a hipotenusa vai dar 2,5. Né? Então, ó, 3, 1,5, 4, 2, 5, 2,5. Né? Tá? Sempre metade. Então, ó, se eu quero, voltando aqui, se eu quero decompor GJ para Y, né, para o eixo Y, o que eu faço? Eu pego a distância em Y, 1,5, e divido pela hipotenusa. E aí multiplico pela parcela inclinada. Facinho, né? Se eu quisesse em X, seria a mesma coisa, só que aí eu pegaria o 2, né? Pegaria o 2. Beleza? Então, tá aí. E isso tem que ser igual a 0. GI e HJ não participam porque são forças horizontais. Isolando isso aqui, ó, eu ficaria com FGJ é igual a menos 20, menos 5, menos 10, dá menos 35. Passo para lá positivo, 35. Esse está dividindo, passo para lá multiplicando. E esse está multiplicando, passo para cá dividindo. Então, fazendo a continha aí, ó, tem 35 vezes 2,5 sobre 1,5, que é igual a 58,33. Novamente, deu positivo, significa que ele está saindo realmente, ele é um esforço de tração, né? Essa barra tá submetida a um esforço de tração. E aí, por último, se eu já tenho todo mundo, falta só o HJ. Somatório de forças em X é igual a 0. Quem que eu tenho em X aí, pessoal? FGI, né? Para a esquerda, negativo. Menos 80. Parcela de FGJ positiva, né? Então, negativa, né? Parcela em X. Então, aquele mesmo lance que eu falei. Quero colocar essa inclinada na horizontal. Eu pego a distância horizontal e divido pela hipotenusa. E vezes a força, que agora eu já sei que é 58,33. Beleza? E que mais? E o HJ, né? Que é o que eu quero saber. Força HJ. Isso tem que ser igual a 0. Isolando aqui embaixo, ó, HJ, eu vou ter menos 80, menos 2 vezes 58,33 sobre 2,5. Que vai dar menos 126,66 kilonewtons, né? Ó, veja bem, aqui deu negativo. O que significa? Que o que eu adotei aqui, na verdade, é o oposto. Mas eu nem trabalho com isso. O que eu simplesmente faço? Deu negativo? É compressão. Beleza? Então, ó,
A barra GI está submetida a tração, 80 kN. A barra GJ está submetida a tração, 58,33. E a barra HJ está submetida a uma compressão, menos 126,66. Beleza, pessoal? Então, fica aí uma dica como resolver a treliça pelo método de Ritter, né? Que é mais tranquilo quando você quer achar uma determinada barra que está, sei lá, longe dos apoios, longe das extremidades. Então, fica aí. Um abração a todos. Tudo de bom aí. Valeu! Pessoal, eu já ia me esquecendo. Eu vou dar uma outra dica aqui pra vocês. Deixa eu pegar o apagador aqui. Deixa eu ver. Bom, vocês lembram aqui que o esforço, eu vou colocar aqui em cima, o esforço da barra HJ é igual a menos 126,66 kN, beleza? Vamos só decorar esse valor aqui, tá? Então, ó, vou apagar aqui. Uma outra estratégia que eu poderia ter usado aqui, pessoal, é a seguinte. Pelo método de Ritter é possível fazer isso. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, vocês estão vendo que o FGJ e o FGI, eles se encontram aqui no ponto G. Não é? O FGJ se encontra no ponto G e o GI se encontra no ponto G. Então, mesmo eu estando analisando a estrutura do lado direito, eu posso utilizar esses outros pontos aqui para fazer o equilíbrio, certo? Então, por exemplo, fazer uma somatória de momento no ponto G é igual a 0. E eu estou analisando a estrutura do lado direito, né? Vocês estão vendo que o ponto G se encontra aqui, ó, com o GJ e o GI. Então, se o GJ e o GI estão no ponto G, significa que eles não fazem momento, não é isso? Então, GJ vai eliminar, GI vai eliminar aqui dessa somatória, vai sobrar somente o HJ. Então, vamos lá, vamos resolver isso aqui. Momento no ponto G. O ponto G está aqui, o 10, ó, 10 está distante 8 metros. Então, 10 vezes 8 está no horário, horário é negativo. Então, o 5 também está no horário, 5 vezes 6, e o 20 vezes 4. Beleza? 5 vezes 6, 20 vezes 4. Beleza? E quem que sobrou? O HJ, né? Então, HJ, girando dessa forma, horário, né? Então, HJ, opa, perdão, força, HJ, vezes a distância até o ponto G, 1,5. Isso tem que ser igual a 0. Novamente, vou isolar HJ. Então, vamos lá. Menos 10 vezes 8, menos 5 vezes 6, menos 20 vezes 4. Menos 190. E aí o 1,5 que estava aqui, né, do lado do HJ, vai passar dividindo. 190 dividido para 1,5. E eu tenho aí, ó, os mesmos, menos 126,66 kN. Então, pessoal, esse aqui, ó, é um outro artifício do método de Ritter, ó, porque se as barras se encontram num ponto G, mesmo eu estando analisando a estrutura do lado direito, eu consigo utilizar o equilíbrio nos outros pontos que estão do outro lado da estrutura. Beleza? Então, quando você tiver uma situação dessa, você pode usar isso. Tranquilo? Então, finalizou aí, ó, o método de Ritter. Bem tranquilo. Vou ressaltar aqui novamente, ó, para essa questão, eu resolvi os esforços dessas barras, mesmo sem encontrar as reações de apoio. Então, às vezes, nem é necessário encontrar as reações de apoio para você resolver treliça, né? Para você resolver determinadas barras de uma treliça. Beleza? Então, fica aí essas dicas, né? Então, tranquilo. Valeu. Um abraço a todos.